A grande maioria das pessoas, quando pensam em guerra, tendem a imaginar os conflitos apenas comparando o número de soldados e os equipamentos militares, fazendo análises de quais armamentos são melhores e nisso imaginando quem ganharia. Porém, a guerra é muito maior do que o fator militar em si. Aliás, um dos aspectos mais fundamentais da guerra nem sequer envolve os militares diretamente, como discutido na parte anterior dessa série sobre o funcionamento das guerras. O que define quem irá ganhar ou não e como tal conflito irá evoluir são os aspectos políticos. Afinal, é isso que define o que pode e o que não pode, bem como quais as características e condições do conflito. Contudo, as pessoas esquecem que guerras nada mais são do que a política por outros meios. No vídeo de hoje falaremos dos aspectos políticos dos conflitos e como eles são uma parte fundamental, juntamente com as armas e com os soldados, que irão definir as guerras. Mas antes disso, não se esqueçam de se inscrever no canal. Cada vídeo que eu faço dá muito trabalho e leva muito tempo para ser feito. O seu apoio é fundamental e eu preciso que você deixe o seu like e compartilhe o vídeo com todo mundo que você conhece para ajudar o canal a crescer. O meu nome é Adrião Peta e esse é o Geopolítica Mundial. Durante a Guerra do Vietnã, a capacidade militar dos Estados Unidos, ainda que com algumas dificuldades e relativas baixas, não podia ser derrotada pelos guerrilheiros Vietcongs e por seus aliados no Vietnã do Norte. A diferença de força entre os dois lados era simplesmente absurda demais. Contudo, apesar dos Estados Unidos terem vencido todas as batalhas, ainda assim perderam a guerra. E o que isso revela é óbvio, mas ainda esquecido por muitas pessoas. Guerra não é uma competição esportiva aonde vence o lado com mais pontos ou com mais resistência física. As guerras não são apenas um conjunto de batalhas na qual o lado que vencer mais batalhas, ou pelo menos as batalhas mais importantes, seria então o vencedor da guerra. Isso é um mito. Afinal, tecnicamente falando, os Estados Unidos eram invencíveis militarmente. Basta ver que para cada soldado americano morto, eram em torno de 15 a 20 soldados vietcongs e vietnamitas do norte mortos. Porém, a coisa não era assim tão simples. O custo econômico e político parecia alto demais por uma guerra que era tida como exaustivamente longa e sem grande importância estratégica que a justificasse. O custo político, com isso, era simplesmente inaceitável com a visão dos soldados americanos mortos voltando para casa em caixões, ou então feridos e mutilados. Isto, somado com a pressão pública e política, pressionavam os Estados Unidos a terem que se retirar. Ou seja, precisamos separar o nível operacional da guerra, que trata das operações militares em si, do nível político. O fator político é que irá definir o grau de suporte que a elite política de um país está disposta a fornecer a este conflito. Por elite, entenda as lideranças tanto de Estado como facções políticas que apoiam as ações do governo. Isto irá determinar a legitimidade e as definições legais para essas operações militares. Ou seja, estes atores irão definir se esse conflito é legítimo, bem como quais os seus parâmetros, o que significa, basicamente, o que os militares poderão ou não recorrer durante tal operação militar. Já o apoio popular define o grau de suporte que a população estará disposta a fornecer para a condução da guerra. Este apoio pode ser traduzido na condição moral e psicológica em que as tropas vão atuar, ou ainda na disposição de recrutamento entre a população para integrar essas tropas. Nesse sentido, podemos citar 3 exemplos sobre esses apoios. O primeiro, quando em 1941 os Estados Unidos verão os ataques japoneses em Pearl Harbor, fato que desencadeou um enorme apoio popular e político a ponto da força de produção norte-americana disparar 259% em poucos meses, e também aumentar o número de voluntários para a guerra, além de apoio maciço do Senado e dos governadores, a elite política. O segundo exemplo se dá em 2003, na Inglaterra,
quando Tony Blair, o então primeiro-ministro inglês, declara apoio à coalizão liderada pelos Estados Unidos na guerra contra o Iraque, com o apoio apenas da elite política, o parlamento inglês, mas com forte resistência popular que não queriam ver a Inglaterra envolvida no conflito americano. E por fim, 2011, quando o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anuncia a intervenção na Líbia sem possuir apoio nem popular e nem sequer apoio do Congresso norte-americano à elite política. Perceba que desses 3 casos, o mais bem-sucedido foi o primeiro, o da Segunda Guerra Mundial, onde houve apoio simultâneo da elite política e da população. Mas há ainda que considerar nesse sentido que esta disposição política não é permanente, podendo eventualmente se alterar ao longo do tempo conforme os novos elementos vêm à tona, o que pode afetar a condução da guerra, podendo com isso ser bem-sucedida ou desastrosa, sobretudo se a guerra demorar demais. Por exemplo, ainda que a população dos Estados Unidos, em sua vasta maioria, tenha apoiado fortemente a guerra ao terror no Afeganistão em 2001, logo após os atentados de 11 de setembro, esse grau de vontade e disposição foi diminuindo até se tornar numa pressão pelo fim da presença norte-americana no Afeganistão, se tornando a retirada de tropas uma plataforma eleitoral dos candidatos à presidência. Por outro lado, no sentido oposto, durante a presença soviética no Afeganistão, nos anos 80, a disposição da maioria da população afegã em lutar na guerra era inicialmente muito baixa, mas, com o passar do tempo, aumentou significativamente a ponto do país conseguir sair do controle soviético. É claro que as duas situações são completamente distintas, pois no caso estamos falando do apoio popular a uma invasão num país estrangeiro e, em outro caso, o apoio popular à resistência contra a invasão estrangeira. Mas mesmo assim, essa questão do apoio popular se mostra como fundamental na disposição da condução da guerra. Já o apoio da elite política ainda define as delimitações e as configurações do conflito e podem impor limites ao cenário do conflito, o que em muitos casos gera uma descoordenação entre as forças militares e a elite política, o que por sua vez pode diretamente impactar a condução e os resultados das operações militares. Por exemplo, durante a Guerra do Vietnã, era de notório saber que as redes de armas e voluntários que abasteciam os Vietcongs passava pelo Laos e pelo Camboja, ou seja, por mais que os Estados Unidos conseguissem obter vitórias militares, o centro nervoso do comando Vietcong permaneceu intacto. Sabendo disso, as Forças Armadas Americanas frequentemente pressionavam pela autorização para bombardear alvos em território fora do próprio Vietnã. Porém, sem a elite política autorizar tais ataques das Forças Armadas Americanas, elas terminavam limitadas ao território vietnamita, enfrentando um inimigo que podia ser infinitamente equipado e reabastecido a partir dos outros países. Logo, era um conflito na qual os Estados Unidos, sem poder terminar com o abastecimento inimigo ou neutralizar o seu comando, acabaram ficando permanentemente numa posição defensiva, praticamente igual a dar golpes nas mãos de um adversário que está atingindo a sua cabeça. Com relação a esta questão dos parâmetros da guerra, há ainda um outro exemplo mais próximo dos brasileiros que pode ser usado como exemplo, embora não seja exatamente o de uma guerra, mas de uma operação militar. Ocasionalmente, as Forças Armadas são acionadas para atuarem como força de apoio na segurança pública de algumas regiões perigosas, sobretudo no estado do Rio de Janeiro. Isso gera reações diversas tanto na população como na elite política, que se divide em apoio ou não a essa atuação militar. Os defensores desse tipo de ação frequentemente argumentam que o uso de equipamento pesado, como veículos blindados, são eficientes no combate ao crime organizado. Porém, o que vemos é que os resultados são simplesmente temporários, paliativos e dificilmente intimidam de fato as lideranças criminosas. E o motivo disso se dá porque as regras de engajamento são excessivamente limitadas apesar do uso dos veículos pesados. Ou seja, apesar da exibição de helicópteros, carros pesados e blindados e tropas altamente armadas, o fato é que esse arsenal todo simplesmente não pode ser empregado por razões óbvias. Não é uma guerra,
é uma operação de segurança pública. Logo, os militares, apesar do equipamento superior, acabam tendo os mesmos problemas e enfrentando as mesmas deficiências que a polícia convencional. As lideranças criminosas, assim, tirando um confronto de choque inicial, posteriormente simplesmente se retiram e aguardam as forças militares saírem, para então reocuparem o território sem maiores problemas. O que demonstra que o problema de segurança pública não é o da quantidade ou da qualidade das armas, mas sim das questões políticas que estão por trás dessas operações, pois com as mesmas limitações não dá para esperar que o resultado seja diferente, mesmo se utilizando equipamento diferente. Agora voltando à questão do Vietnã, a questão transfronteiriça, por sua vez, reflete no outro aspecto político, que é o da política externa, como vimos no vídeo sobre a importância da logística. O consentimento de outros países a darem autorização do uso do seu território para que um país ataque outro é fundamental na condução da guerra, o que leva a resumir os aspectos da política externa em 4 segmentos principais: a legitimidade do conflito, o consentimento no uso do território estrangeiro, o apoio militar direto e o auxílio no abastecimento. O ponto da legitimidade influi sobre a percepção internacional do país em questão em declarar guerra ao outro. Podemos citar 2 exemplos opostos nesse sentido, como o vasto apoio que a comunidade internacional deu aos Estados Unidos durante a Guerra do Golfo em 1990 e a quase total rejeição que os norte-americanos sofreram em 2003 na Guerra do Iraque. Ainda que nas 2 situações os 2 principais atores eram os mesmos, Estados Unidos e Iraque, novamente são 2 circunstâncias completamente distintas, o que reforça a importância do contexto como pano de fundo nos conflitos. Esta questão de legitimidade é bastante subjetiva, pois, se por um lado o Iraque, ao invadir o Kuwait, acabou sofrendo duras críticas que eventualmente se tornaram em sanções e embargos, por outro lado, os Estados Unidos, ao invadir o Iraque e sofrer duras críticas, não sofreu qualquer sanção ou embargo. Ou seja, o nível de pressão que o país irá sofrer posteriormente a uma agressão militar também está diretamente ligada ao seu grau de poder nas relações diplomáticas. Já o consentimento no uso de território de outra nação, por sua vez, permite ao país a capacidade de tanto poder atacar outro país por mais frentes, como também a capacidade de bloquear ataques no seu território. Por exemplo, a autorização de Cuba em deixar a União Soviética utilizar o seu território para instalar armas nucleares durante a crise dos mísseis em 1962. Sendo esta uma forma da União Soviética atacar diretamente o núcleo geopolítico dos Estados Unidos em uma velocidade tão grande que não haveria condições dos Estados Unidos reagirem. Já o apoio militar direto e o auxílio no abastecimento se dão na própria condução do conflito, quando os países envolvidos, após negociações diplomáticas, podendo decidir enviar tropas para lutarem juntas, ou então sem lutar diretamente, mas providenciando o abastecimento dessas tropas aliadas, ou ainda providenciando informações importantes para o país aliado sobre as atividades inimigas durante um conflito através de uma rede de espiões. No caso mais recente, o conflito na Ucrânia, onde as forças ucranianas recebem armamento não só dos países vizinhos, mas de países distantes, que utilizam os países vizinhos para abastecer as tropas ucranianas que não possuem condição de produzir neste momento as suas armas e munições. O que leva a um outro aspecto muito importante da guerra e que também não é militar, que é o fator econômico, industrial e tecnológico. Mas isso vamos deixar para o outro vídeo. Espero que tenham gostado e um especial obrigado aos membros do clube do canal, que têm ajudado muito o canal a continuar trazendo conteúdo de história, geopolítica e segurança para vocês. Abraços e até a próxima!